Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou comentar uma decisão extremamente importante e impactante que marca uma alteração, na verdade mais uma alteração na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema conflito de atribuições entre ministérios públicos. Antes da gente abordar esse importantíssimo tema, não deixa de já dar o seu joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Pessoal, a estrutura desse vídeo, a gente vai abordar toda a trajetória histórica, mas para você que é um pouco mais ansioso, trata-se hoje, dia 9 de junho de 2020, terça-feira, vamos comentar a decisão na ação originária 843 no Supremo Tribunal Federal, a ACO 843, que, ao fim e ao cabo, por maioria de votos dos ministros da Suprema Corte, passou a entender que o conflito de atribuições entre os ministérios públicos deve ser resolvido não pelo Supremo, não pelo PGR, mas sim pelo Conselho Nacional do Ministério Público, isso mesmo, o CNMP, com base no artigo 130-A, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então é esse o atual e mais recente entendimento do STF, decisão de ontem à noitezinha, já no final da tarde, início da noite, e a gente vai comentar. Só que já antecipei do que se trata, já trouxe o entendimento, e se você tem interesse em acompanhar essa trajetória, até porque isso é extremamente importante e relevante para a gente se antecipar a questões de prova, questões objetivas, dissertativas e provas orais, a gente vai abordar esse tema justamente no vídeo de hoje. Pessoal, o que é que está como pano de fundo? Conflito de atribuições entre Ministério Público. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos de um lado o Ministério Público Federal entendendo que é sua atribuição para apresentar determinada ação penal ou para tocar e assumir o protagonismo do âmbito civil em alguma questão. Só que, de outra sorte, há um outro Ministério Público de um determinado estado pensando e entendendo, dentro da sua autonomia e da sua independência funcional, que a atribuição é daquele outro órgão. Vamos imaginar o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo em controvérsia com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E aí, quem é que vai pôr uma definição sobre aquele que efetivamente ostenta essa atribuição? Perceba que nada mais temos do que um conflito positivo de atribuições, no meu exemplo, entre o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo e entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Pessoal, desde há muito, isso movimenta intensamente a doutrina e a jurisprudência. Num primeiro momento, dentro da nossa trajetória evolutiva, o entendimento era conflituoso, de certa forma, entre doutrina e jurisprudência. Havia uma primeira posição defendida e capitaneada, entre outros, por Eugênio Pacelli, sustentando que nessas hipóteses nós deveríamos imaginar um conflito virtual de competência. Ou seja, se, propunha Pacelli, dentre outros, a gente imaginar avançar virtualmente esse conflito de atribuições para o campo judicial, a gente vai encontrar a solução. Qual era o pensamento de Pacelli? Olha, se o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo manejar a inicial, o que é que vai acontecer? Ela vai ser apresentada perante a Justiça Federal do TRF da Terceira Região. Se o Estado do Rio de Janeiro entender avançar por essa demanda, ele vai propô-la perante o Poder Judiciário do TJRJ. E teríamos virtualmente um conflito de competência entre um juiz de direito vinculado ao TJ e um juiz federal vinculado ao TRF da Terceira Região. Esse conflito, ele ao fim e ao cabo deveria ser dirimido por quem? Conflito lato sensu entre TJ e TRF
a solução seria o STJ. Então, para essa primeira posição, esse conflito virtual de competência, ele deveria ser invocado para solucionar lá atrás o conflito de atribuições entre MPs. E aí, nesse meu exemplo, o órgão competente responsável por essa definição seria o STJ. Apesar da interessante construção, esse entendimento ele nunca foi majoritário, em especial no âmbito do jurisprudencial. Pedro, e qual era o entendimento da jurisprudência nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, pessoal, a compreensão que prevalecia era, em especial no Supremo Tribunal Federal, que a competência seria justamente do próprio STF. E qual era a razão e o pano de fundo para se localizar, identificar a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para dirimir esse conflito de atribuições entre MP? Pessoal, no entendimento até então prevalecente, nesse primeiro momento, teríamos aqui a possibilidade de equiparar esse conflito de atribuições entre MPs com aquela ideia do conflito federativo. É porque o artigo 102, inciso 1º, a linha F de fofoca, aponta que é da competência do STF, principalmente, processar e julgar as causas e os conflitos entre União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. E, basicamente, na leitura do STF nesse primeiro momento, nós teríamos um conflito potencial federativo. Leia-se o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo representando a União e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ele representando o Estado do Rio de Janeiro. E aí esse conflito ele não seria de MPs, mas na leitura do Supremo Tribunal Federal seria equiparável a um conflito federativo, justificando a incidência da competência do artigo 102, inciso 1º, a linha F. Essa compreensão, durante muito tempo, foi a que prevaleceu. No entanto, e eu já comentei em outras oportunidades, essa competência no STF estava ficando muito complicada. Por quê? Porque a Corte atualmente ela se viu extremamente inchada, não está dando nem conta de dar andamento aos seus processos. Então, houve o início de uma política de enxugamento e interpretação mais restrita das suas competências. E nesse bojo e nesse conjunto, uma das soluções pensadas foi retirar a competência para esse conflito de atribuições que inchava a pauta do Supremo Tribunal Federal. E para isso, uma nova conformação e uma nova composição da Corte passou a entender que o artigo 102, inciso 1º, a linha F da Constituição Federal, ele não faria ou não teria o condão de fazer com que todo e qualquer conflito envolvendo órgãos vinculados a diferentes pessoas políticas da federação ensejassem a competência originária da Suprema Corte, mas sim apenas e tão somente aqueles conflitos que pudessem comprometer a harmonia do pacto federativo. Só que preste atenção, não obstante a extrema importância, relevância e interesse social e do próprio Estado Democrático de Direito na estruturação do Ministério Público, dizer que esse conflito de atribuições poria em xeque a harmonia do pacto federativo seria um pouco demais. Daí porque o STF encontrou argumento para retirar a sua competência. Só que a gente se depara com um outro problema, certo? O STF não é mais competente. E aí, ele vai agasalhar aquela posição anterior, antiga, sustentada minoritariamente pela doutrina mencionada por mim, capitaneada pelo Eugênio Pacelli? O STF não. E o STF trouxe uma solução bastante controversa na ação civil originária, a ACO 924, originária lá de Minas Gerais. E qual foi a conclusão? Que envolvendo um conflito entre ministérios
ministérios públicos estaduais de estados diferentes, ou, retomando o nosso exemplo, entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público vinculado a um outro estado da federação, no meu exemplo, MPF de São Paulo e Ministério Público do Estado de Rio de Janeiro, a competência ou para dirimir esse conflito de atribuição não seria sequer do Poder Judiciário, mas sim do Procurador-Geral da República, o PGR. E aí, qual é o grande problema? E desde que o STF adotou esse posicionamento, muitas críticas passaram a ser feitas. Por quê? E isso salta muito aos olhos, pessoal, do conflito por mim exemplificado entre MPF e Ministério Público Estadual, porque ao fim e ao cabo essa solução do STF ela incutiria que a solução seria o dirimir esse conflito recairia sobre a atribuição do Procurador-Geral da República, que é pertencente e chefe do Ministério Público da União, ou seja, seria o chefe da instituição ou de uma das instituições vinculadas ao conflito, interessadas no conflito, a quem recairia a última palavra. Isso aqui fulminaria para muitos a unidade do Ministério Público e a própria harmonia do parquê. Bacana? Então perceba, a gente passou a ter um problema. Até porque, e essa solução, esse é um outro argumento, ela passaria a sugerir uma primazia de importância do chefe do MPU em detrimento dos chefes dos demais ministérios públicos estaduais, o que por si só traria muito mais problema do que solução. Então, aquilo que eu brinco, a gente descobriu um santo a gente cobriu um santo para descobrir outro. A gente tirou o problema da competência do Supremo Tribunal Federal, que estava muito inchada, mas jogou uma solução bastante controversa, inclusive no âmbito dentre os ministérios públicos, e não foi tão tranquilo assim dentro da Suprema Corte. E é aí que entra a importância finalmente da decisão de ontem. Na ação civil originária 843, com maioria de votos não tão folgada assim, passou a prevalecer o entendimento de que, olha, nem vai ser aquela sugestão do Pacelli do conflito de atribuição ou virtual de competência, que recairia no meu exemplo para o STJ, nem vamos retomar a solução do Supremo Tribunal Federal com arrimo no artigo 102, inciso 1º, a linha F de fofoca, mas tampouco a gente vai manter a solução para dirimir esse conflito de atribuições perante o Procurador-Geral da República, até porque ele é chefe de uma das partes potencialmente interessadas, o que sugeriria uma dúvida quanto à imparcialidade e à rigidez para a solução desse conflito. E qual foi a solução? A solução, pessoal, trazida, e aqui vale destacar o voto do ministro Alexandre de Moraes, é que esse tipo de conflito de atribuição entre o Ministério Público deve ser resolvido, nesse meu exemplo, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com base no artigo 130-A, parágrafo 2º. Disse o ministro Alexandre de Moraes, vou pedir licença para ler um trechinho aqui do voto dele. No âmbito interno e administrativo, não tendo vinculação direta com qualquer dos ramos dos ministérios públicos dos entes federativos, mas sendo por eles composto, o Conselho Nacional do MP possui isenção suficiente para definir, segundo as normas em que se estrutura a instituição, qual agente do MP tem aptidão para a condução de determinado inquérito civil ou penal, inclusive porque, nos termos do parágrafo 2º do artigo 130-A, é sua competência o controle da atuação administrativa do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Volta para cá, presta atenção. O que é que a gente conclui aqui? Fica muito claro desse excertozinho do voto do ministro Alexandre de Moraes que a preocupação precípua era buscar isenção e imparcialidade para dirimir esses
conflitos, o que não se revelaria presente quando essa solução fosse do Procurador-Geral da República, em especial nos casos em que o MPF fosse parte interessada. Nesse contexto, a solução encontrada, de certa forma inédita, é a atribuição do Conselho Nacional do Ministério Público com base no artigo 130-A, parágrafo 2º. Então perceba, a gente teve uma evolução. Lá atrás a gente tinha uma divergência, conflito virtual de competência, STJ no meu exemplo, só que ele era minoritário, a solução era o Supremo Tribunal Federal com base no artigo 102, inciso 1º, a linha F. Depois, superado esse entendimento, a solução foi o conflito de atribuição ser dirimido pelo Procurador-Geral da República. E ontem, a maioria do STF modificou mais uma vez o seu entendimento para apontar a atribuição sendo nesse contexto do Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui só vai uma crítica só para a gente fechar, para o vídeo não ficar muito longo. Há uma preocupação muito severa, porque em primeiro momento a gente tende a aplaudir, ótimo, de fato a solução do PGR era a pior possível. Eu continuo achando que a melhor solução é efetivamente a do Supremo Tribunal Federal, mas o Conselho Nacional do Ministério Público, a gente tem um problema aí que vai ser preciso a gente refletir com muita calma. Por quê? Porque a atribuição do CNMP é fundamentalmente administrativa e aqui ele passa a ter uma potencial atuação que recairá diretamente e influenciará diretamente na atividade fim. Se essa foi uma preocupação que foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal e qual é o impacto das suas repercussões que isso terá no dia a dia prático dos Ministérios Públicos, só o tempo e as devidas reflexões nos trarão a resposta. Beleza? Espero que tenham gostado. A decisão saiu ontem à noite e eu passei o dia correndo aqui, mas finalmente consegui gravar. Nem vou editar aqui o vídeo, já vou colocar aí para vocês. Espero que tenham gostado. Já deixa o joinha aí. Se não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho que sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. E comenta aí embaixo, você gostou dessa atualização, você gostou dessa revisão, me dá esse feedback que é sempre muito importante. Um beijo no coração de vocês, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!